Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais uma oficina do Guardiões da Água, oficina de grafite. Eu me chamo Matheus Greff, conhecido como Xamã, para quem já me conhece, para quem não me conhece, é um prazer estar fazendo essa oficina hoje novamente. E relembrando todo mundo, né, que este é o projeto Guardiões da Água, que é um projeto do SEMAI, em parceria com a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de São Leopoldo, o Governo de Ação. Então, pessoal, como todo mundo já sabe, esse momento que a gente vive no momento, né, essa pandemia devido ao coronavírus, muitas coisas mudaram, a forma de vida das pessoas mudou, e isso também aconteceu com o nosso projeto, que a partir de então passou a funcionar neste módulo, né, que são oficinas virtuais, mas que continuam com o mesmo caráter de arte, educação, cultura, trabalhando questões do meio ambiente, alternativas para a nossa sociedade. E é isso, né, pessoal? Hoje teremos mais uma oficina de grafite, dando continuidade àquelas oficinas que aconteceram anteriormente. Tá? O projeto Guardiões da Água, ele é composto por 11 oficinas que acontecem em vários pontos da cidade, né? E como agora, neste período, estamos neste formato. Bom, pessoal, nas oficinas anteriores, a gente estudou a introdução ao grafite, né? Eu fiz uma demonstração aqui em casa, neste mural, como se constrói um grafite. Eu passei técnicas básicas, né? Construção de letra, personagem, alguma coisa de luz, sombra, traço. E hoje eu vou estar dando continuidade a este trabalho. Hoje eu vou desenvolver um personagem. Vou ensinar para vocês como se constrói um personagem a partir daquelas oficinas que a gente teve anteriormente, que foi com o uso, que eu dei umas dicas do uso de spray básicas, né? Alguma coisa sobre cap, sobre cor, traço, como manusear o spray. E hoje eu vou estar dando continuidade àquelas oficinas anteriores, né? Que a semana passada a gente teve uma aula de desenho, uma introdução ao desenho, passei algumas dicas de vídeos, filmes, citei alguns artistas em alguns períodos da história de como o desenho veio se desenvolvendo com o passar do tempo na humanidade. E hoje, essa oficina de grafite ela vai ser bem prática, tá, pessoal? Bem prática. Para quem quer aprender a fazer, a usar spray, a desenhar, a ampliar, essa oficina de hoje ela vai ser bem demonstrativa. Bom, na aula passada eu ensinei algumas técnicas de desenho, né? Passei por cima alguma coisa. Hoje eu vou desenvolver um desenho aqui. Esse vai ser o desenho que eu vou desenvolver. É uma homenagem, né, aos profissionais da saúde que nesse momento estão trabalhando bastante na linha de frente, né? Estão trabalhando na linha de frente. E com isso eu vou prestar essa homenagem através do projeto, através da sua oficina, né, construindo uma imagem de um profissional da saúde. Como, pessoal? Bom, nas aulas de desenho da semana passada, meio que eu expliquei mais ou menos como constrói um rosto, né? Hoje eu vou estar ensinando como transportar essa imagem deste tamanho, que tem aproximadamente 10 centímetros, para um espaço de 1,5 metro. 1,5 metro mais ou menos vai ser o tamanho que eu vou ampliar esse personagem. Quais as ferramentas que eu vou utilizar para poder desenvolver esse personagem? Bom, primeiramente, né, o sketch, o esboço do trabalho que eu construí. Eu vou precisar de um lápis para fazer a marcação na parede, aqui no caso eu vou usar o papel, e uma régua para poder fazer a ampliação com uma espécie de escala que eu vou utilizar. Uma espécie de escala. Bom,
esse é o desenho, né? Relembrando as oficinas passadas, que eu passei a introdução básica a como se usa spray, como acontece uma construção de uma letra para um trabalho, algumas técnicas de spray. Passei uma aula que foi sobre a história do grafite, dei uma pincelada rápida de como esse movimento surgiu, como ele chegou até nós aqui no Brasil. Ainda quero fazer mais oficinas sobre o tema, quero trazer alguns convidados aqui da região que foram precursores do grafite, alguns que estão atuando no momento, trabalham bastante na área, e vai ser bem interessante trocar essa ideia com o pessoal ativo, né, para ilustrar um pouco mais o que é o grafite, tá? Bom, teve uma aula de desenho e hoje eu vou ensinar como fazer o desenho, ampliar ele e depois como fazer ele com o spray, como construir, compor essa imagem com os sprays, tá, galera? Vamos lá então, vamos começar, vamos ser bem práticos, senão a gente vai perder muito tempo e não vamos conseguir concluir todo o trabalho, tá? Bom, vamos lá então. Como eu falei na oficina de desenho na semana passada, que tudo existe uma regra matemática e uma forma básica, né? Vamos partir do princípio desse desenho. Qual é a forma que a gente consegue enxergar aqui mais visível nesse trabalho? Bom, aqui vocês percebem, né, que eu fiz um traço e fiz um quadrado, né? E notem que o rosto do personagem formou um círculo dentro deste quadrado. Bom, desenho, pessoal, e arte é muito isso, é muita observação, prestar atenção nas formas e executar o projeto. Bom, vamos então construir um quadrado naquele espaço. Um quadrado, vamos lá. Com o uso da régua, eu vou fazer esse quadrado bem fraquinho com lápis para não aparecer depois na arte final. Eu vou procurar o centro dessa superfície, aqui, ó. Aqui é o centro. Então, eu vou fazer uma marcação bem fraquinha, um X bem fraquinho, tá? Um X bem fraquinho. Agora, com a régua de 30 centímetros, eu marco em cima e eu marco aqui embaixo. Então, eu vou fazer um quadrado, de 60 por 60 para poder encaixar esse rosto dentro deste quadrado, tá? Eu posso fazer um pouco maior, porque agora eu vi aqui que 60 por 60 ficou pequeno. Ele vai ficar aqui assim, ó, vai ficar desse tamanho. Eu achei pequeno, vou dar uma ampliada. Eu vou fazer 80 por 80, tá, pessoal? Então eu acrescento 20 centímetros ao personagem. Aqui. Agora, mais para cá. Bom, já tenho as 4 marcações. Tenho as 4 marcações. Eu vou fazer 1 metro por 1 metro, tá? Eu aumentei bastante. Eu ia fazer 30 por 30, né? Eu vou fazer 50, 50, 50, 50. Esse raio vai formar um quadrado de 1 metro quadrado. Vamos lá então? Bom, basicamente é isso aqui, ó.
um quadrado de 1 metro. Dentro deste quadrado agora, ó, percebam o desenho, novamente, né? Eu acabei de compor este quadrado aqui, ó. Tá? Acabei de compor este quadrado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse rosto dentro do quadrado, que é simplesmente fazer um círculo, ó. Lá, lá e lá. Fazendo isso, olha lá um círculo. Acabei de compor um círculo. Segundo passo agora. Depois de fazer esse círculo, eu vou cruzar duas linhas no centro do trabalho. Duas linhas. Uma. Duas linhas. Fiz a marcação de duas linhas. Eu já posso, se eu quiser, desenhar a máscara. Mas não vou desenhar a máscara. O que eu vou fazer? Eu vou construir os olhos do personagem. Vou aproximar a câmera para vocês poderem acompanhar de perto. Essa construção dos olhos. Vou botar pro lado de cá para não dar interferência da luz. Aqui. Acabou dando interferência igual. Bom, eu tenho meu círculo e agora eu vou compor os olhos. Qual é a regra que eu uso para poder fazer os olhos do personagem? Galera, estes são os segredos do desenho. Se vocês forem prestar atenção, o olho tem 1,5 cm. O espaço entre um olho e o outro é exatamente 1,5 cm. E o outro olho tem 1,5 cm. Ou seja, essa é aquela regra de ouro que eu apresentei na aula passada, na introdução ao desenho. Que é o quê? O nosso rosto, pessoal, ele tem medidas exatas de composição. Se vocês forem desenhar um rosto, estudem essas medidas. Tem vários tutoriais na internet, escalas de rosto, de personagem, que ensinam essas regras. Essas regras, como eu falei na aula passada, foram descobertas, né, pelos gregos, né, e muito estudada na Idade Média, na Renascença. Ali o pessoal foi a fundo nessas medidas e construíram a arte renascentista em cima das medidas perfeitas do ser humano e das proporções óbvias. Bom, vamos lá então. Eu vou separar em... Vamos ver aqui essa outra medida aqui que também tem 1 centímetro. Essa parte daqui até aqui tem 1 centímetro, 1 centímetro, o olho 1,5, 1,5 e 1,5. Então eu vou usar a medida de... Vamos ver que eu acabei mudando tudo aqui, né? 15. Espaçamento de 15. Espaçamento de 15 entre cada olho. Então, o olho vai ter 15 centímetros de tamanho. Ó, vai começar aqui e vai terminar aqui. O de lá também. 15, 15. Ó. 15, 15, 15. 3 espaços de 15 centímetros. Tá? Agora, aqui eu faço 10. Aqui, mais 10. Com isso,
nós temos as medidas para poder começar a traçar esse rosto. Vamos lá então, vamos desenhar o primeiro olho, para a gente ter uma ideia de como vai ser isso. Um olho. Agora eu faço o outro olho. Lembrando que, para começar um trabalho, a gente usa formas básicas. A gente já não começa com ele elaboradíssimo desde o início. Pode acontecer, tem pessoas que com o passar do tempo, depois de muito estudo, horas e horas desenhando no papel, utilizando materiais, acaba chegando em alguma técnica que consegue desenvolver já de início. Tem um artista chinês que eu acompanho bastante ele no YouTube, é o Kim. Ele trabalha com nanquim e pincel, ele desenvolve desenhos grandes na parede sem utilizar lápis, sem projetar nada, simplesmente da cabeça, de memória. Ele imagina uma cena, pega o pincel e produz ela nas proporções corretas, porque muito tempo estudando ele já decorou tudo. Vamos lá, continuando aos esboços aqui do trabalho. A sobrancelha, né? A outra sobrancelha. Ó, o olhar a gente já tem. Agora eu vou traçar a máscara. Um trabalho com máscara vai facilitar bastante para desenhar, né? Porque fazer essa parte aqui do rosto, ó, nariz, que também existe uma medida perfeita, né? Exata para poder fazer ele. É bem complicadinho de fazer. Eu levaria um pouco mais de tempo, mas como tem a máscara vai ser muito mais fácil. Tá? Ó, corto aqui, corto ali, faço a parte de cima. Ó, o quadrante do olhar do personagem a gente já tem. Com essas medidas, pessoal, no momento que a gente descobre essas medidas, né? Vou pegar a régua aqui para vocês verem. Acho que tem 2 centímetros, 3, deve ter 3. 2,5, 2,8, ó, aqui e aqui, ó, estão vendo? É o mesmo tamanho, pessoal. Um olho para o outro é o mesmo tamanho. Essas medidas são exatas. Nariz, ó, dá certinho daqui a aqui. É uma medida exata. Tá? Vamos lá então. Continuando a parte de cima, sem fugir muito, né, da proposta. Sem esquecer, né, galera, que não precisa ser exato o desenho. O desenho é uma ideia. Aqui eu vou construir outra com tinta e spray, que daí é outra proposta. Cabelo, máscara, termina lá, ó, descer para vocês terem uma ideia, deu certinho lá, ó, na marcação de 50, 50. Afastar de novo. Agora, pessoal, agora que a gente já tem a imagem composta, a gente começa a prestar atenção nos detalhes. Quais são os detalhes a mais que vão ter? Essa quebrinha aqui, ó, vem aqui, dobra aqui, desce. Então, vamos lá, vamos continuar com o compondo. Legal. Fecha aqui. A máscara, o suporte que segura a máscara. Aqui tem alguns cabelos que vêm por cima.
Aqui o suporte que segura a máscara. Tá? Aqui tem um detalhezinho que vai sombra, aqui vai outra sombra. E agora eu vou partir para a construção interna da máscara, que são esses detalhes ali, ó. Só a marcação, que depois isso vai ser feito com spray. Lá, aqui, aqui e lá. Pescoço, aqui, aqui, a gola da camisa e o ombro. Olha aí. Temos uma imagem composta. Muito fácil, muito simples. Tudo questão de técnica. Tá? Lembrando que eu estou ensinando técnicas de ampliação de desenho. Para quem não pegou o início da oficina, eu vou dar uma recapitulada no que aconteceu até agora, tá? Eu vou ampliar esse desenho naquele plano. E eu ensinei algumas técnicas, algumas regras básicas de como fazer esse processo. Para poder fazer esse processo, eu usei conhecimentos aplicados na aula passada de desenho. Na aula passada eu ensinei um pouco sobre a teoria da proporção áurea, as medidas que compõem um corpo, o rosto. E hoje estamos aplicando isso na prática. Tá? Então, feita essa primeira parte do trabalho, desenho escolhido, projetado no plano. Agora, eu vou passar para a segunda parte da história, que é o quê? Construir esse personagem com o uso dos sprays. Para isso, galera, eu vou utilizar 8 cores. Eu vou utilizar 3 tons de azul, tá? 3 tons de azul. 2 tons de roxo, tá? 1 tom de rosa, um marrom bem escuro, para não usar preto, para não ficar muito forte o trabalho, vai ficar muito contrastante, eu vou utilizar marrom e o branco, tá? 8 cores de spray. Além de usar as 8 cores de spray para construir essa imagem, eu vou utilizar os caps, que é importantíssimo para a construção do trabalho e para o uso do spray correto. Se você for usar caps comuns ou latas de spray comum, ela não funciona direito. Então, eu vou usar aqui, ó. E outra, vai ser a primeira oficina que eu vou apresentar os caps, então prestem atenção, tá? Quem quer aprender a usar spray e conhecer técnicas de spray, caps. Esse aqui, galera. Esse daqui é o New York. Como é que o cap New York funciona?
Como é que um cap funciona, né? Ele tem essa saída, entrada de tinta no caso, né? Ó. E notem essa bifurcação ali, ó. Tem uma bifurcação bem fininha e a saída dele é assim. Esse outro aqui é o cap universal. Esse vem em qualquer lata. Se tu compra uma lata de spray numa loja de uma ferragem que tem essa marca ou uma marca para uso de uma linha mais artística, né? Eles vêm com esse cap aqui, que é o cap universal. Ele é padrão. Ele tem um traço padrão. Um traço padrão bem legal de usar. Eu gosto de usar o universal bastante. Universal. Vamos utilizar esse daqui também, que é para um traço mais fino, né? Um mais fino. E para um traço mais grosso, o Fat Cap. O Fat Cap ele tem uma saída, não sei se você, ali ó, bem aberta, tá vendo, ó? Aonde a tinta passa é bem aberto, então ele sai um jato muito grande de tinta e na ponta a saída é bem grande. Esse é o Fat, esse faz um risco bem grosso, faz um risco de uns 10 a 12 centímetros de largura. O New York ele faz um traço que consegue fazer um acabamento bem fino quando passa rápido a lata. O Universal, todo mundo conhece como é o traço, né? O traço padrão. E o Skinny. Esses caps, galera, vocês encontram em lojas de tinta. Lojas de tinta que trabalham com algumas marcas de spray, geralmente eles têm alguns caps para quem quiser utilizar, né? Pode encontrar vários modelos diferentes. E outra, na internet existem outros caps também à venda disponíveis, é só procurar, pesquisar que vocês vão encontrar, além de marcas de spray. Umas melhores, umas piores, né? Mas é isso. Hoje eu vou utilizar aqui a No, que é as latas que a gente tem aqui no nosso projeto. Beleza, vamos lá então, vamos começar o traço? Parar de falar e vamos riscar, que é o que eu mais gosto. Bom, para começar esse trabalho, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é compor um plano de fundo em volta do personagem. Aí entram aquelas cores que eu mostrei para vocês. Eu vou utilizar essas 3 cores para fazer o trabalho em volta do personagem. Proteção, né, galera? Porque o cheiro do spray é bem forte. Né? Vou falar um pouco mais alto agora para vocês me escutarem. Né? Essa máscara ela é muito boa, ela protege legal mesmo e não sufoca, bem interessante. Da 3M é uma marca boa para quem vai trabalhar com pintura, é a marca mais aconselhada, é essa 3M. Chacoalha bastante a lata, porque pessoal, a lata de spray ela é composta de tinta e gás, o gás está em cima e a tinta embaixo. Chacoalha para isso tudo se misturar, para a pressão ficar suave e a tinta sair mais uniforme. Eu vou começar com o Fat Cap, tá? Para vocês verem. Ó. Olha o tamanho do traço. Legal, né? Bom, quem assistiu a minha primeira aula viu essas técnicas todas sendo ensinadas. Quem quiser ver, corre depois lá no YouTube,
que agora o Projeto Guardiões da Água também está no YouTube, tá, galera? Todos os vídeos estão sendo subidos para o YouTube. Então, vocês podem acompanhar as aulas lá no YouTube e ver como eu ensinei a usar esses sprays na primeira aula. Tá? Olha aí, que legal, né? Depois, ó, eu vou reutilizar o cap. Vou tirar ele. E vou usar esse roxo agora. O que eu faço? Eu tiro esse cap também. E agora eu vou utilizar esse tom. É lilás, na verdade, não é nem roxo, é lilás. De novo, chacoalha bastante a lata. Tem gente que olha o grafiteiro da parede lá, acha que é balaca de grafiteiro, mas não é não. Tem que ficar toda hora sacudindo a lata. Tá? Vamos lá. Continuar a composição. Se vocês colocar ela bem pertinho da parede, ele faz um risco fino. Se coloca longe, o risco fica grosso. Olha aí. Pronto. Pronto. E agora vou fazer uma sombra, uma linha um pouco mais escura em volta dele para ele destacar um pouco mais. Sem esquecer que isso é o fundo do trabalho. Eu ainda vou traçar ele e colocar cores. Vamos lá. Notem como essa é bem mais escura, né? Ela é bem mais escura e a pressão e o comportamento da tinta já é diferente do que essa marca. Essa é a Flame. Tá bem antiguinha, resgatei ela lá do fundo da caixa. Deve ter quase 1 ano de idade essa lata. Mas funcionou bem porque eu precisava. Ela tem mais pressão do que a outra lata. Então ela conseguiria fazer um traço maior do que a No. Bom, galera, composto, né, a parte do fundo, vou dar uma aproximada para vocês verem os detalhes, né, de como ficou esse fundo. Tá? Agora, já está seco. Aqui não está molhado, está um pouquinho brilhoso, mas logo seca. Lembrando que eu não estou utilizando a parede para fazer o trabalho, eu estou usando o papel
já que são umas técnicas bem básicas que eu estou ensinando, não é nada muito complexo. São técnicas, galera, para qualquer pessoa que quer aprender a fazer grafite consegue fazer. Qualquer pessoa. O mínimo de atenção e prática é possível, tá? Vamos para mais uma etapa do trabalho. Que é o que, galera? Preencher com azul a camisa e a touca do personagem. Vamos lá então. Para isso, eu vou utilizar um cap universal normal e esse tom de azul. Começar com o tom médio. Eu tenho 3 tons. Eu vou começar por esse e depois eu utilizo esses outros 2 tons. Bom, quem viu a primeira aula percebeu que para poder pintar esse personagem eu virei a lata. Eu usei a lata de lado, fazendo esse movimento assim, para poder aproveitar o máximo de tinta sem gastar muita tinta. Agora, um tom mais claro na parte de dentro. Aproximar. Feito isso, eu vou fazer uma brincadeira dentro da máscara dela, com azul mais escuro. Tá, galera?
Eu fiz uma representação gráfica do mapa mundi. Uma representação gráfica do mapa mundi. Agora vou fazer a camisa do personagem. Bom, a imagem está quase completa, né? Quase composta. E agora eu vou para a parte séria do negócio, que é qual? Traçar o meu desenho. Tá? Essa parte é crítica. Eu vou começar pelos olhos do personagem. Sempre sacudindo a lata. Aqui, ó, um segredo: apertar com muito cuidado. Aperta com muito cuidado. Ó o barulho. Controle no dedo, tá? Sem esquecer que a pintura, o processo de pintura é uma construção. Vai acrescentando tinta em cima de tinta, definindo o traço, fazendo corte, tá? Mas a primeira parte do processo é isso, é construir a imagem. Eu sempre costumo dizer, já devo ter dito isso na primeira oficina, que eu considero que a pintura, ela acontece, ela começa a acontecer quando o trabalho está 100% composto. Aqui no caso ainda está em 60%. Quando ele estiver 100% composto, é que a pintura de verdade começa. Começa a acrescentar luz, tom, faz um corte, bota um traço a mais, tira alguma coisa, acrescenta cor, acrescenta tinta. Aí a pintura, o processo de pintura acontece. E é aquilo que eu sempre falo, é um processo infinito, nunca tem fim. Nunca tu vai poder parar, sabe? Só quando tu quiser. Mas ele nunca pode dizer que está pronto. Vamos lá, vamos traçar o personagem.
Bom, galera, todo o trabalho já está composto. Agora eu venho com o branco fazendo alguns ajustes no traço. Tipo onde? Aqui no olho. Uma afinada na sobrancelha. Uma clareada no olhar. E para finalizar, um brilho no olho. Né? E aí está, galera. Aí está o trabalho. Agora eu posso dizer que esse trabalho está 100% pronto. Tá? Ó. Agora eu posso dizer que o projeto ficou 100% pronto e que agora a pintura começaria de verdade. Nesse ponto do trabalho, tu pode já considerar ele pronto, porque ele está composto, tem a máscara, todos os traços, a touca, cabelo, olho, pescoço, ombro, tem um fundo começado. Então dá para dizer que o trabalho está pronto. Mas como eu sempre digo, nunca está pronto. Sempre tu vai poder continuar mexendo, continuar traçando ele, fazendo detalhe, colocando mais achura. Colocar uma cor na pele do personagem, escolher uns 3 tons de pele, colocar uma pele nele, no pescoço, trabalhar volume no cabelo, quer pegar um outro tom de marrom e começar a aplicar no cabelo, começar a fazer umas linhas. Não tem fim, né, galera? Não termina nunca. Sem falar que tu pode mexer no fundo, pode fazer mais corte em volta dele, botar uma luz para iluminar em volta. E é isso, galera.
Espero que vocês tenham gostado dessa quarta oficina de grafite, né, pelo projeto Guardiões da Água. As oficinas vão acontecer toda segunda-feira, né, em um processo de construtivo, né, do grafite. Que a primeira oficina que eu fiz foi uma introdução ao grafite, o que é o grafite, como é que se faz, como é que se usa o spray, algumas dicas básicas de uso de spray. A segunda oficina eu passei a história do grafite. A terceira, uma introdução ao desenho. E hoje uma ideia de como ampliar um desenho, né? Que foi o desenho que eu escolhi, como ampliar ele e como fazer ele dar o início, dar o start nesse trabalho com o uso de spray. A partir desse ponto, pode botar muita coisa, pode acrescentar, fazer o detalhe do olho, os detalhes da íris do olho, um pouco mais de volume embaixo, engrossar a sobrancelha, afinar a sobrancelha. Então, é infinitas possibilidades, tá, galera? Vocês podem continuar fazendo isso. E o trabalho escolhido por mim foi esse personagem da saúde, né? Que são os guerreiros do momento, né? Que estão na linha de frente do combate a essa pandemia, que estão lá todos os dias, lá no local de maior risco de contaminação, que são os hospitais, né? Depois dos hospitais são o transporte público, se não me engano. E é isso, né, galera? Essa galera tem que ser respeitada, tem que ser valorizada. Andou acontecendo alguns casos aí afora pelo Brasil, desses personagens, essa parcela da sociedade que trabalha com a saúde sendo discriminada, sendo menosprezada, atacada, até com violência, sabe? Por exercer uma função que é bom para todos, né, pessoal? Tá meio bizarro, né? Muito bizarro essa situação. E eu sou totalmente contra isso, né? Nós somos contra a violência, qualquer tipo de ser humano, qualquer forma de violência é errado. E nesse momento, né, vamos valorizar os profissionais da saúde, vamos ficar em casa, pessoal, o máximo que vocês puderem ficar dentro de casa, cuidar da família, cuidar dos amigos, cuidar dos nossos, para que não aconteça nada de mal nesse período, né? Esse vírus é real, ele está por aí, está acontecendo, está matando, e vamos começar a diminuir essa curva logo logo já as atividades vão voltar ao normal mesmo, as escolas vão voltar. Eu tenho bastante crença, bastante fé que isso vai funcionar, vai dar certo, desde que a gente cumpra as regras estabelecidas, né, pelas nossas autoridades, nosso governo, que é ficar em casa, ter as formas básicas, né, de higiene, né, controlada, que é lavar as mãos, uso de máscara, né, respeitar o isolamento social e curtir de boa, né, pessoal? Fazer arte. A arte é a melhor coisa para manter uma sanidade mental. Por isso essas oficinas são muito boas para vocês que estão em casa assistindo e acompanhando, para começarem a praticar. Quem não tiver o spray, tranquilo, não precisa usar o spray, mas utiliza as técnicas de desenho. Começa a praticar no papel, elabora letra, personagem, crie o seu mundo, pessoal. Vamos criar. Na arte tudo é possível, que nem diz aquela música, né? Se na vida eu não posso nada, na arte tudo eu posso. Então essa é a dica. Vou finalizar esse vídeo com essa frase, né? Que é de uma música. E fiquem em casa, se cuidem, pessoal, e até a próxima, tá? Segunda-feira que vem tem mais oficina do Guardiões da Água, com técnicas de letra e um pouco mais de personagem, um trabalho um pouco mais elaborado do que esse, tá, pessoal? Vou trabalhar numa tela, um tecido, para uma coisa mais definida. Tá, galera? Espero vocês até lá, então. Tchauzão, um abraço a todo mundo aí, fiquem na paz.